Que bom que você está aqui me acompanhando nas discussões, nas reflexões do Somos Nós, a partir dos personagens da série cinematográfica This Is Us, que eu gosto muito e tenho conhecido muita gente que gosta também. Nos últimos vídeos a gente conversou sobre o Jack e sobre a Rebecca, e nós falamos sobre lealdades sistêmicas, como cada um deles, antes mesmo de se conhecerem, estabelecerem uma aliança de casamento, de conjugalidade, eles trazem questões que os vincula às suas famílias de origem, mantendo lealdades com essas famílias, pela via inversa do tentar ser diferente do que os seus pais foram, individualmente, como homem, como mulher, e também como casal. Apesar dessa lealdade sistêmica, em alguns momentos se colocar, se estabelecer como um aspecto que gera algum conflito conjugal, eles conseguem superar essas dificuldades, porque eles têm uma relação e uma vinculação de conjugalidade bastante interessante. O que eu chamo de uma relação, de uma vinculação de conjugalidade interessante? É porque você pode viver um casamento, você pode ter uma parceria com alguém, uma parceria de conjugalidade, alguém inclusive que você gosta, mas que essa parceria e essa relação de conjugalidade carrega em si muitas disfuncionalidades. Como todo casal, eles também têm problemas, mas eles têm um compromisso muito efetivo no alimentar uma vinculação. Você pode ter uma relação de casal e ter uma vinculação frágil. E eles alimentam essa vinculação. Eu percebo que eles alimentam essa vinculação tentando minimizar as consequências das lealdades sistêmicas que eles trazem para essa relação, em relação à sua família de origem. Eu percebo também que eles alimentam essa vinculação pela renovação constante desse compromisso, desse pacto, dessa aliança de conjugalidade em cada ciclo da relação deles. No namoro, quando eles decidem se casar, quando eles decidem ter filhos, quando os filhos crescem um pouco e começam a não depender tanto deles e eles têm que se adaptar a novas realidades na relação com eles e também na relação entre si, e por aí vai. A família, ela é constituída de ciclos, ela vai mudando por ciclos naturais da vida mesmo, e vai mudando também por circunstâncias históricas, contextuais, históricas e culturais, né, que influenciam o caminhar da família. E aí a adaptação a esses novos ciclos, a renovação desse pacto, para dar conta das mudanças que cada um vai vivendo dentro dessas realidades, é muito importante. E me parece que esse é um ponto feliz da relação de conjugalidade do Jack e da Rebecca. Um outro ponto que me chama a atenção diz respeito ao equilíbrio de troca, que é um princípio, né, sistematizado pelo Bert Hellinger, das constelações familiares, que eu gosto muito. Ele coloca que entre iguais é preciso que haja um equilíbrio entre dar e receber. O que ele chama, e eu também chamo nesse momento, de equilíbrio entre iguais. Diferentemente de pais e filhos, que têm uma ordem de precedência diferente na constituição de um sistema familiar, ou seja, os pais vieram antes dos filhos, os avós vieram antes dos pais, os bisavós antes dos avós, tem uma ordem aí, uma hierarquia, entre aspas, de precedência. No caso de uma conjugalidade, os dois entram no mesmo momento na constituição desse núcleo familiar, desse sistema familiar novo. E para alimentar uma relação entre iguais assim, que também existem outras, como de amizade, de colegas de trabalho e tudo mais,
para que esse vínculo entre os dois se fortaleçam, não seja apenas uma relação entre iguais, mas seja uma vinculação de fato, que gere intimidade, que gere crescimento para os dois, parceria de vida mesmo, é importante que se mantenha o equilíbrio entre dar e receber. Quando um dos dois dá demais, se dá nessa relação muito, ele pode estar ocupando um outro papel às vezes na relação. O papel de uma mãe, de um homem, o papel de um pai, de um homem, o papel da mãe de uma mulher, e assim vai. Ou seja, os parceiros passam a ser filho um do outro, ou pai e mãe um do outro. Há um desequilíbrio nessa troca. Portanto, os dois têm que estar imbuídos do compromisso de dar e tomar, receber o que o outro oferece. E aqui eu penso que Bert Hellinger não está preocupado em contabilizar quem dá mais, quem dá menos, Eu entendo que quando ele chama atenção para essa necessidade de um equilíbrio de troca, ele está chamando atenção a que a gente se avalie o quanto eu estou numa relação em que eu dou, eu me trago em função do outro, oferecendo aspectos para essa relação e ao mesmo tempo eu consigo tomar o que o outro me oferece. Porque eu posso dar muito e ter dificuldade de receber. E eu posso receber muito e ter dificuldade de dar. Isso tudo faz parte de uma dinâmica que precisa ser observada. Então eu acho que Jack e Rebecca têm muito isso. Os dois têm um compromisso de alimentar essa vinculação pelo dar e receber. Espero que essas considerações auxiliem você a pensar nessa relação de conjugalidade dos dois, quem sabe também nas suas experiências de conjugalidade também. Um beijo.